Então, vamos para mais uma aula de hoje, que é a aula de História. Os povos da antiga Mesopotâmia. Começa na página 11, termina na página 15 e as atividades estão na página 16 até a página 19. Vamos lá na aula de História. Os povos da antiga Mesopotâmia. A antiga Mesopotâmia foi ocupada sucessivamente por diferentes povos que, em geral, disputavam entre si o domínio das terras e do poder político da região. Olha o mapa aí embaixo. Tem os sumérios, os acádios, amoritas, assírios e os caldeus. Estão aqui no mapa, ó, os povos que ali existiam naquela época. Os sumérios estabeleceram a região na região 4.000 anos antes de Cristo. Os acádios fundaram o império, o primeiro na região, em 2.350 anos antes de Cristo. Os amoritas, em cerca de 1.900 anos antes de Cristo, conquistaram o império dos acádios. Depois também fundaram um império cujo governante mais conhecido foi Hammurabi, entre 1792 a.C. e 1750 a.C. Vieram os assírios, que ocuparam primeiramente o norte da Mesopotâmia e com o tempo conquistaram um vasto território. O governante mais conhecido do império formado pelo povo assírio foi Assurbanipal, que esteve no poder até 626 anos antes de Cristo. Os caldeus, povo que também conquistou a Mesopotâmia e fundou um império na região Nabucodonosor. Foi seu governante mais famoso entre 604 a.C. e 542 a.C. Aí veio o código Hammurabi. Para entender o funcionamento da vida política da Mesopotâmia, vamos conhecer agora os governantes da região de Hammurabi entre 1792 a.C. e 1750 a.C. Hammurabi destacou-se pela organização, e criação de diversas leis que passaram a ser válidas para todos os súditos do seu império. Entre os conjuntos de leis emitidos em sua época está o chamado Código de Hammurabi. O Código Hammurabi que estabelecia regras para a vida na sociedade. Esse conjunto de leis contava com 282 cláusulas que foram gravadas em um monumento em pedra basalto negro. Em 1901, esse monumento foi encontrado por pesquisadores em Susa, antiga cidade que fez parte do Império Babilônio. O Código de Hammurabi continha leis que já existiam entre os povos da Mesopotâmia e organizava outras que tratavam de direitos, deveres, punições e propriedade. Aqui está um monumento que está lá no Museu do Louvre, em Paris, na França. Aí depois vocês vão ler isso aqui. É verdade? E vai colocar se é verdade ou se é mentira. Dá uma pesquisadinha para responder. Conhecendo o Antigo Egito. Agora vamos conhecer a história de outra antiga sociedade do crescente fértil Antigo Egito. Se desenvolveu ao longo do Vale do Rio Nilo, no norte da África. Mais ou menos 6.000 anos, na mesma época em que a antiga Mesopotâmia. Quase 4.000 anos, os antigos egípcios formaram uma sociedade também marcada pelo estabelecimento de um estado. Aproveitamento das águas do rio Nilo, com a construção de diques, canais de irrigação, represas, sistemas de drenagem. Por conta de tantos desafios, desenvolveram um notável conhecimento a respeito dos ciclos da natureza, necessário para lidar com as cheias e as vazantes do rio.
criaram um sistema de escrita e se destacaram nas obras da arquitetura. Nós podemos observar que os povos egípcios, eles eram muito inteligentes, muito. Então, tem um livro aí, Egito Antigo e Mesopotâmia para crianças, que vocês podem estar observando, baixando na internet, tá? Ou lendo mesmo na própria internet. Organização política e o Estado entre os antigos egípcios. Assim como ocorreu na Mesopotâmia, no Antigo Egito, organizou-se o Estado. Isso quer dizer que formas de organização política foram se desenvolvendo especialmente para que todo o trabalho e a produção fossem coordenadas. Nas áreas próximas ao Rio Nilo, formaram-se diversas comunidades chamadas de nomos pelos historiadores. Com o tempo, essas comunidades se juntaram ao redor de dois reinos, o Alto Egito, que é ao sul, e o Baixo Egito, que é ao norte. Tá? Depois de muito tempo, os dois reinos se uniram. O único governante, Menes, que segundo a tradição e alguns pesquisadores, tornaria-se o primeiro faraó por volta de 3100 a.C., dando início assim às sucessivas dinastias dos faraós egípcios. Aí tá aí, ó, o Baixo Egito, né, que fica ao norte, e o Alto Egito, que fica ao sul, tá? Então, nesse mapa aqui, essa veia aqui verde, isso quer dizer que são terras férteis. Igual ou diferente, a civilização do Antigo Egito se estendia por quase todo o Rio Nilo. Faça uma pesquisa e responda. A área ocupada pelo Antigo Egito é a mesma do país Egito na atualidade? Vida em sociedade. O título dado aos reis que governavam o Antigo Egito era de faraó. Os faraós eram considerados representantes de deuses na terra. Cada faraó conquistou grande poder político, diversas funções, entre elas a de chefe de exército e sacerdote supremo do Egito. Era passado hereditário, que passava dos seus descendentes, pai para filho, né? Após a morte de um faraó, um de seus descendentes tornava-se o novo faraó. O faraó não governava sozinho. O Estado no Antigo Egito era formado por um grande número de funcionários. Os mais altos funcionários eram responsáveis pela cobrança de tributos da população e pela distribuição de alimentos. Os administradores de províncias, supervisores de canais e de diques, e até mesmo os funcionários responsáveis pelo planejamento de construções. Trabalhava na agricultura ou como artesãos, um pequeno número de pessoas escravizadas. Aqui tem um visitante observando a estátua do representante faraó Amenófis III ou Amenhotep III, que, segundo pesquisadores, governou o Egito entre 1389 a.C. e 1351 a.C. Hoje essa estátua está preservada no Museu Britânico em Londres, na Inglaterra. Aí na próxima página, 16, a 17, a 18 e a 19, são atividades que estão na apostila para vocês estarem fazendo. Tá bom? Então, por isso que eu não vou colocar atividade na plataforma, porque tem muita atividade no livro para vocês estarem fazendo. Tá bom, meus amores? Então, meus amores, muita saudade, apesar de ter visto alguns na live. Espero que na próxima estejam todos juntos. Então, até a próxima aula, que será amanhã. Beijos.